Olá, sobre a importância das reformas na educação brasileira. Isso remete à importância da própria democracia. No que tange à educação brasileira, as reformas educacionais revolucionaram o processo de democratização do ensino, pois desde os primórdios da história da civilização brasileira, que a educação é tratada de uma forma elitizada, de uma forma que exclui a maior parte da população. Então, para fazer frente a essa exclusão, destaca-se como luta no processo a partir do final do século XIX para o século XX, quando surgiram diversas manifestações políticas no sentido de democratizar o ensino. Historicamente, a educação brasileira é vista pelos setores da política como sendo para se levar em conta apenas no sentido de qualificação profissional para atender à demanda do mercado. Já desde o período colonial, com início com o trabalho da Companhia de Jesus, dos jesuítas, estes trataram a educação como no sentido de catequizar a princípio os índios. Em seguida, no interesse de levar a educação como forma de atender às demandas da coroa portuguesa, os jesuítas foram afastados e investiu-se numa educação voltada para os interesses da coroa, voltada para os interesses de atender à nobreza que habitava o então Brasil. Posteriormente, séculos depois, com a nova república, veio a questão da profissionalização para atender às demandas de mercado. Então a educação passou a voltar-se nesse sentido, da qualificação profissional. E isso perdurou até o início do século XX, onde governos como de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, investiam na educação apenas mais no sentido de qualificação técnica, para atender à demanda dos industriais. Mas no decorrer dos anos ocorreram muitas reformas na educação no sentido de tentar ampliá-la para o sentido mais amplo, em que trata-se do ensino das literaturas, das artes, do conhecimento de forma geral. E esses revolucionários tinham o interesse de ampliar essa educação para toda a população. Houve momentos em que o governo, por exemplo, de Getúlio Vargas, na criação de uma das constituições, a de 1934, previa educação universal, mas que na prática não chegava a acontecer. Também veio a Constituição de 1946, que previa esse tipo de educação universal, mas que na prática se restringia a um contingente pequeno. No momento em que o país tinha cerca de 250 mil crianças, apenas fração de 8 mil eram beneficiadas com o acesso à educação pública. Mas no decorrer dos anos, surgiu, através de movimentos populares, o interesse em uma maior democratização do ensino. Destaca-se como um dos revolucionários o educador pernambucano Paulo Freire, através de incentivos ao incremento de uma educação mais ampla
nas elaborações das leis de diretrizes de base da época. Esse movimento ocorreu em meados de 1961 a 1964, quando teve seu estanque devido ao início da ditadura militar, que passou a levar esse movimento, a considerar esse movimento como muito, digamos assim, intervencionista, como subversivo. Então passou a perseguir esse movimento de educação ampla, que ficou estagnado e só veio a ter digamos que um reinício, uma continuidade a partir da redemocratização do país em 1988. Então percebe-se o quanto que as reformas educacionais foram importantes para chegar até a situação que temos hoje, que embora não seja 100% favorável, mas digamos que está 90 e tantos por cento no sentido de democratizar a educação, democratizar o acesso ao conhecimento para a população e propiciar condições para que, de qualquer nível de renda, o cidadão possa ter acesso ao conhecimento e que possa atingir a emancipação dos seus sonhos, no que tange à qualificação profissional e ao desenvolvimento da criticidade do cidadão.